Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre as missões jesuíticas. Então vamos dar início à nossa aula. Em 2013, os cardeais católicos reunidos no Vaticano elegeram um Papa argentino e jesuíta. Você sabia que a ordem religiosa dos jesuítas tem mais de 450 anos? E que ela também foi um importante instrumento para a expansão do Império Português e da Igreja Católica no Novo Mundo? Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários. A Companhia de Jesus, criada em 1534 por um grupo de estudantes liderado por Inácio de Loyola, obteve reconhecimento oficial do Papa apenas em 1540. Desde então, os jesuítas estiveram engajados no projeto colonizador português, desenvolvendo ação missionária com as populações nativas da Ásia, África e América. Liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, os primeiros jesuítas chegaram à América Portuguesa em 1549, com a comitiva de Tomé de Souza, governador-geral do Brasil. Eles estavam encarregados de catequizar as populações indígenas e os filhos dos colonizadores. Os jesuítas estabeleceram-se inicialmente no litoral da Bahia, em São Vicente e no Rio de Janeiro. Nessas regiões, eles fundaram colégios que eram mantidos com recursos da coroa e tinham como principais objetivos a educação dos colonos e a formação de novos padres. Para converter os índios ao catolicismo, os jesuítas iniciaram em várias partes da colônia a organização de aldeamentos autossuficientes, chamados de missões ou reduções. Nas missões, os jesuítas iniciaram em várias partes da colônia a organização de aldeamentos autossuficientes, chamados de missões ou reduções. Nas missões, os jesuítas trabalhavam para que os indígenas adotassem um modo de vida cristão e deixassem de lado a nudez, o politeísmo, que eu já expliquei para vocês, que é a crença em vários deuses, enfim, que eles abandonassem os seus costumes ancestrais. Também, os jesuítas expandiram as missões para o sertão, atingindo no norte da colônia os atuais estados do Ceará, Pará e Maranhão. Na região dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, e ao longo do rio Amazonas, foram estabelecidos muitos aldeamentos, que reuniam em alguns casos milhares de indígenas. Nas missões, os índios eram submetidos a uma rígida disciplina de oração e trabalho. Eles, na região amazônica, os nativos, também exploravam as drogas do sertão, que eram ali as plantas utilizadas para fins culinários e medicinais, como por exemplo o cacau, o urucum, o cravo, a baunilha, enfim, essas são as especiarias do Brasil. Além disso, nas oficinas de aldeamento, os índios fabricavam ali instrumentos musicais, adornos e até esculturas para as residências e também para as igrejas. Eles também aprenderam, por exemplo, a técnica da metalurgia e produziam ali artefatos de metal, como por exemplo anzóis, facas e alguns outros instrumentos. A colonização portuguesa e a ação missionária dos jesuítas causaram muitos impactos aos povos indígenas do Brasil. Muitos nativos buscaram exercer algum tipo de resistência a essa nova realidade que alterava o seu modo de vida e negava ali as suas tradições, correto? Um exemplo disso foi o movimento de santidade do Jaguaribe, que ocorria ali na Bahia no final do século XVI, liderado por um pajé tupinambá, que foi batizado com o nome de Antônio. O pajé, apropriando-se do cristianismo, criou uma nova cerimônia religiosa que revigorou a mitologia tupinambá. Ele dizia ser o verdadeiro Papa e esposo da Virgem Maria, e também a reencarnação de Tamandaré, que era um ancestral tupinambá. Dá para acreditar nisso? Além disso, em seus rituais, permitia beber caium, que era uma bebida alcoólica feita com mandioca. E também era permitido, por exemplo, dançar e cantar. Porém, depois de 6 meses, esse movimento foi desmantelado pela coroa portuguesa. Os aldeamentos jesuítas, por outro lado, serviam de proteção aos indígenas contra os exploradores interessados em escravizá-los. Porém, a permanência dos indígenas nas missões trazia outro risco sério. E qual risco seria esse? Seria o contato com doenças trazidas da América. Nas missões, que concentravam ali nativos de várias aldeias, o risco de contágio era ainda maior. Então, por exemplo, na Bahia, de 1562 a 1563, cerca de 30 mil indígenas aldeados morreram vítimas de varíola. Você sabia disso? Agora, para finalizar, vamos conversar sobre a educação jesuítica do Brasil colônia. A Companhia de Jesus utilizou o ensino como obra missionária de salvação das almas. Em 1551, Inácio de Loyola, em uma carta endereçada a toda a Companhia de Jesus, recomendou a criação de colégios nos locais onde os jesuítas estivessem estabelecidos. A partir de então,
As escolas elementares e os colégios se difundiram pela colônia. Os primeiros colégios jesuítas eram muito simples, geralmente pequenas construções de taipa, que era o processo de construção que utilizava ali argila amassada como argamassa. Eles eram frequentados principalmente por filhos de colonos e em menor escala por indígenas e órfãos. O ensino nos colégios jesuítas procurava seguir o mesmo padrão das escolas de Portugal. Os padres, então, priorizavam ali a formação humanística, que abrangia ali o conhecimento na área da gramática, da retórica, da música e também da poesia. Também eram oferecidos, por exemplo, estudos de ciência, exercícios físicos e até aulas de comportamento social. O principal objetivo era formar bons cristãos. E olha, se você não gosta de ficar só um período na sua escola, disso aqui você não ia gostar mesmo. Os padres, nesse momento, eles ensinavam durante 10 horas por dia. 5 horas no período da manhã e mais 5 horas no período da tarde. E as lições, por exemplo, elas eram dadas em latim. Aos sábados, os alunos participavam das sabatinas, que era uma espécie de avaliação do que foi aprendido ao longo da semana. Ou seja, se você reclama de estudar só um período na escola e só de segunda a sexta, você não ia gostar nem um pouco disso aqui, hein? Então, dando continuidade, já a educação para o indígena, elas eram realizadas normalmente dentro das próprias missões. Então, para possibilitar a catequese dos índios, os jesuítas eles realizavam encenações e também aprendiam várias línguas nativas. E eles acabaram elaborando dicionários e gramáticas nesses idiomas que eles conseguiam aprender com esses indígenas. José de Anchieta, por exemplo, elaborou a primeira gramática da língua tupi. E com esse esforço, foi possível preservar o patrimônio linguístico tupi. Então com isso eu encerro essa nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe na seção dos comentários. E até a próxima. E uma última coisa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, uma sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima.